Olá! Hoje irei falar sobre as especificidades da Boom, como essas especificidades impactam seu GET, seu GAT, seu LPD e também eu vou mencionar sobre o VMV, sobre o TMR e a VOA. Como essas informações impactam seu RPD e o seu CRIM. E o que de fato as relações, quais as relações de fato envolvem o CRIM e quais as relações de fato envolvem a RPD. E como as duas movimentações estão relacionadas em EM, SE metade de venda e o seu caixa. Além disso, o seu sucesso na administração da sua aula. Nossa, quanta coisa, né? É bastante coisa sim. Mas são informações simples, curtas e objetivas que o SGS trata de um modo bem simplificado. Afinal de contas, a gente precisa dessas informações para observar quando, como e por que estamos fazendo ou tomando alguma decisão. Então, vamos lá? Pois bem, na hora de classificar essas ocorrências, a gente precisa observar o seguinte: há 3 pontos muito sensíveis. O primeiro deles trata-se da CRIM. Quando você faz uma CRIM-P, uma compra de reposição de mercadorias para um período, esse CRIM-P ele não é aleatório. Não é uma coisa que você vai dizer assim, eu suponho que X dá, e aí eu vou fazer esse valor de reposição de mercadoria que vai me atender por determinado período. Não. Esse CRIM, ele é racional. Ele vai ser influenciado pelo tipo de movimentação, que está ocorrendo em RPD, ou seja, nas reposições diárias, que retiram de EM mercadorias para abastecer a SE metade de venda que você pretende executar por dia. Além disso, ele também é influenciado pelo tempo médio de reposição e pelo volume médio de vendas. Esse volume médio de vendas, ele é determinístico para a gente perceber o seguinte: vale ou não a pena continuar com essa atividade ou com esse produto. Eu vou falar sobre esse valor médio de vendas. Na realidade, eu já falei sobre ele nos conteúdos anteriores, só que agora eu estou falando como essa engrenagem funciona nesse processo que afeta tanto o CRIM-P quanto o RPD. E ambos são especificidades promovidas pela Boom, causadas pela Boom, que vão impactar os demais indicadores que a gente precisa acompanhar diariamente para que a gente tenha a real percepção se estamos ou não desenvolvendo e desempenhando bem a nossa atividade. Quando você vai fazer o lançamento, o objetivo do CRIM-P é cobrir um período. Desse modo, em LPD, ou seja, lá na fórmula de lucro-prejuízo dia, lembre-se que esse lucro-prejuízo dia está falando sobre o valor, o resultado daquele dia. E nele inclui as parcelas não sacadas de GMPD, tá? Só lembre-se disso. Pois bem, quando eu vou lançar o CRIM, ele vai representar uma movimentação financeira no meu caixa e ele vai representar uma entrada de unidades em EM, em estoque de mercadorias. Na hora de calcular os indicadores, esse CRIM ele vai indicar um impacto direto de saída do caixa. Então, ele vai ser uma saída do caixa que vai impactar a fórmula de GAT. Já em GET, ele vai ter uma distribuição, ou seja, enquanto que GET vai ter ali a sua mensuração diária, esse CRIM dissolvido por dia, proporcionado por dia, o GAT vai receber o impacto total, porque o GAT ele é o gasto realmente apurado. Então, enquanto que o GET é o gasto efetivo, o GAT é o gasto apurado. Então, o GAT vai sofrer o impacto integral daquela saída de caixa. E isso vai impactar direto o seu LPD. Por quê? Porque precisou retirar valor, quer seja do caixa troco ou quer seja de algum tipo de movimentação do caixa líquido,
pode ser bancário, por exemplo, ou um saldo que você tivesse em uma das contas de maquininhas de cartão, né, de algum modo recebido, mas que estava ali disponível para poder cobrir a movimentação do capital de giro, do CG, tá? Quando você faz isso, a sua DIF/BUM ela é zerada. Como assim? Quando você vai calcular o LPD, o impacto vai ser integral e não há diferença de BUM para poder ser coberta. A diferença de BUM para ser coberta, ela precisa ter ficado abaixo da BUM que foi realizada no dia. Lembre-se, se você ainda não sabe o que significa BUM, né, base ou mestra, e o mecanismo, as engrenagens dela, tem um vídeo específico aqui no canal, se eu não me engano, um dos primeiros, tratando sobre a BUM, a mágica da BUM, tá? Para você compreender isso aqui que eu estou dizendo. Se não, acompanhe o conteúdo que certamente você vai inferir essa engrenagem, tá? No caso, a DIF/BUM, a diferença da BUM na fórmula de cálculo de LPD vai ser zerado. Por quê? Porque todo o valor para cobrir a meta de venda diária, né, o SEM meta de venda diária, vai estar suprido, vai estar ali imobilizado, certo? Então não tem diferença de BUM a ser preservada do valor que está ali apurado como LPD para poder cobrir uma próxima compra, certo? Ele vai entrar ali no caixa e no final do período você vai fazer o balanço e todas as saídas elas vão contar e então o lucro ou prejuízo vai ser apurado de forma líquida. Por enquanto, na forma do dia, vai sendo apurado ali o que está ocorrendo no dia. E se você operou em prejuízo ou se você operou, ou seja, se você operou em prejuízo significa que ou a sua meta de venda não foi alcançada no dia ou você teve mais saídas do que você arrecadou no dia. Essa segunda opção não significa prejuízo. Se você bateu a sua meta de venda no dia e se você tem realizado a sua execução de planejamento de vendas dentro a contento, não significa prejuízo. Significa que você precisou retirar um valor que já estava reservado para cobrir essa CRIM e então você imobilizou aquele valor para poder fazer o restante do giro da sua atividade. Então, essa é uma primeira especificidade da BUM, que é quando zera a DIF/BUM em LPD e impacta integralmente o GAT e proporcionalmente o GET. O GET vai ficar ali tranquilo, que é uma baliza para você saber quanto você realmente teve de gasto efetivo ou se esperava ter de gasto efetivo naquele dia. Já o GAT está dizendo, olha, gastamos tudo isso, viu? Se liga. E a LP vai estar dizendo, ó, a situação é essa aqui, vamos em frente ou preste atenção, tá bom? Se trata de redução de meta de venda, é preciso observar o seguinte, por que essa redução aconteceu? Essa redução, ela foi influência do volume médio de vendas? No SGS, esse volume médio de vendas, ele é tratado exatamente para que a gente observe se deve ou não manter essa meta de venda, né? Se deve ou não manter as reposições executadas por CRIM para abastecer a EM no volume que a gente já pratica ou se a gente precisa fazer um ajuste. No conceito geral, o volume médio de vendas é tratado como ticket médio de vendas. Por que o SGS trata como volume? Porque fica objetivo, fica na nossa linguagem e é um volume de fato que a gente precisa observar que está sendo vendido diariamente, ó, volume médio de vendas diário, para que a gente faça um planejamento de fato da reposição que vai afetar o CRIM com certeza e vai fazer a engrenagem da movimentação em EM acontecer. Essa informaçãozinha, o volume médio de vendas, ela é essencial para que a gente perceba a saúde do nosso negócio, se aquele produto realmente continua sendo um bom investimento, certo? O volume médio de vendas no SGS é um indicador importante. Outro ponto importante que vai influenciar a reposição e a manutenção ou a redução da meta de venda é o TMR, o tempo médio de reposição.
Só que o tempo médio de reposição, ele não vai ele não vai ser determinante no sentido de, olha, a saúde do negócio assim como o volume médio de vendas, né? É importante observar, não. O TMR vai dizer o seguinte, olha, observe se de fato o fornecedor está executando as reposições dentro desse período que você está utilizando para calcular como vai ser o seu CRIM, né? O seu CRIM-P, a sua reposição de EM para aquele período, ou se você vai sofrer desabastecimento. Então, todo fornecedor tem um tempo médio para poder atender o seu pedido. Dependendo de como ele esteja se desenvolvendo, pode ser que esse fornecedor esteja com algum problema na administração dessa engrenagem. Ou ele também esteja sofrendo impactos de outros fornecedores que ele utiliza para poder ou fabricar e vender o produto dele, ou comprar o produto dele para distribuir para você. Talvez você já compre direto da mão de um representante ou distribuidor, não é? E não direto do fabricante. Então ele também sofre impactos. Contando com esses impactos, você precisa se atentar exatamente para essas cadeiazinhas, essas engrenagens que vão afetar o seu TMR e vão dizer se a sua meta de venda vai conseguir ser executada. Porque se você sofrer desabastecimento ou se você tiver um abastecimento não suficiente, você não vai conseguir executar a meta de venda até o período de reposição. Você vai ter que acabar diluindo ou buscando um substituto. Pode ser que você consiga executar a meta de venda se você conseguir um produto substituto. Mas se você não conseguir, com certeza a sua meta de venda vai ser impactada. Ou você vai deixar de trabalhar algum período, ou você vai reduzir o volume para poder você conseguir operar todos os dias e não abrir espaço no mercado para que um concorrente tome o seu lugar. Viu quanta coisa importante essa engrenagemzinha ela articula? Pois é. Nesse caso, a redução da meta de venda, ela não vai formar volume, ou seja, não vai ter valor a ser protegido, vamos colocar assim, pela diferença da BUM. Portanto, em LPD, a DIF-BUM vai ser zerada. Por quê? Porque aquele volume que já foi coberto pela compra de CRIM está lá imobilizado no estoque. Outro ponto importante é o seguinte, quando você faz redução de meta de venda para poder gerar saldo em EM com o objetivo ou de alcançar o seu estoque mínimo ou de você ter um ajuste devido ao TMR estar sendo afetado, você está precisando reservar mais valores. Então, neste caso, a DIF-BUM ela vai acontecer para suprir a meta de venda do dia que está sendo ali trabalhada, né? A meta de venda fixa, que você tem ali como baliza para poder executar o seu planejamento de vendas. Então, enquanto que a redução de meta de venda pode significar a DIF-BUM zerada, quando ocorre um objetivo de suprir EMIN ou você ajustar por causa do TMR, então você tem que ajustar o EMIN por causa do TMR, você ali não vai zerar a BUM, ali ela vai contar. Percebe a diferença? Pronto. Então, esse é o segundo ponto da especificidade da BUM, quando há redução de meta de venda. E um terceiro ponto que precisa ser muito atento são as funções de CRIM-P e RP. Enquanto que CRIM-P está diretamente relacionado à movimentação financeira e em unidades no estoque, RPD, no caso, está diretamente relacionado e exclusivamente relacionado com o estoque. Então, enquanto que quando você realiza uma CRIM-P, ele está afetando o seu caixa por retirada de valor, então tem uma movimentação financeira, e está afetando o seu EM por entrada de unidades, o RPD só vai retirar porque é muito importante, o RPD tem influências importantes, o RPD é um mecanismo, né? Ele vai retirar de EM para poder abastecer o seu SE metade de venda. E é ele que sofre as influências diretas de VMV e de TMR.
É ele que vai afetar e vai sinalizar para o seu CRIMP qual o volume que deve ser suprido para poder atender a necessidade do seu estoque mínimo e então a sua SL está de venda. Nesse sentido, você percebe o seguinte, nas reposições você tem duas diferentes. Uma que tem esse alcance financeiro em unidades que vai afetar a sua administração gerencial, né? Ou seja, no campo da administração gerencial, lá nas anotações que existem nesse campo, o que vai ter uma movimentação em unidades? Entrada de determinado volume, com o valor médio, olha, com VUA, valor de unidade adquirida, tá? Você precisa observar esse valor, porque isso daqui vai afetar diretamente o valor de unidade médio do seu estoque médio. Ou seja, na precificação do seu estoque, para você saber qual o valor de capital de giro está ali imobilizado, você precisa saber essa informaçãozinha aqui, porque ela impacta diretamente lá. Então, enquanto que na administração gerencial, no AG, ele vai ter uma movimentação de unidades, de entrada de unidades em EM, na parte da administração financeira vai ter uma movimentação de saída de caixa. Um é entrada e o outro é saída de caixa. Esse é o CRIM-P, é o CRIM para cobrir um período. Quando o CRIM-P é para cobrir o período, DIF-BUM ela é zerada. Se e somente se não tiver um objetivo de redução de meta de venda para suprir uma diferença provocada por TMR ou um novo estoque mínimo pelo aumento do volume de vendas. Certo? Muito bem. E RPD, ele fica aí de coadjuvante? RPD é um mecanismo e ele é importantíssimo porque ele sofre as influências de volume médio de vendas, né, de VMV e de TMR, e é ele que vai fazer a movimentação em unidades do controle de estoque de EM para suprir meta de venda. Então, RPD, ele é um mecanismo de controle de estoque que está diretamente relacionado ali na parte da administração gerencial, somente a movimentação de unidades, ou seja, do seu estoque, o que você está tirando de EM para suprir SE metade de venda, conforme as influências que ele tem observado no desempenho da sua AO e da sua meta de venda. Desse modo, é RPD que vai dizer para CRIM-P quanto tem que comprar. Assim, enquanto que CRIM-P ele é um híbrido, né? Ou seja, uma movimentação híbrida que abastece estoque e que retira do caixa, RPD é uma movimentação não híbrida que só trata de um mecanismo de controle de estoque. Ficou claro? Não? Pois é. Tempo médio de reposição é algo essencial. Preste atenção nesse conteúdo e nos conteúdos anteriores, porque ele é determinístico para o sucesso da sua atividade, tá bom? Se não ficou bom, eu faço outro, eu faço mais. Se tiver dúvidas, escreve aqui abaixo nos comentários ou manda para oficinadeoficios@gmail.com. Próximo assunto, eu vou falar de uma forma resumida, usando somente o MGS, para você que tem dificuldades com a aplicação de fórmulas, ou enfim, que está com alguma dificuldade de aplicar o SGS, você vai compreender como administrar sua AO de um modo eficiente, lógico que não tão preciso quanto utilizando o SGS, mas vai lhe trazer conceitos e o porquê que você deve fazer cada coisa para você obter sucesso na sua aula. Tá bom? Até!